Olá, alunos do Birajara, do primeiro ano, aqui é o professor Israel, e hoje trataremos do tema conservação da energia mecânica. Tá? Então, nas aulas anteriores, nós vimos os diversos tipos de energia e podemos perceber que eles são processos que surgem de várias formas na natureza. Esses processos estão em sucessivas transformações, certo? Uma forma de energia convertendo-se em outra. Transformação é uma energia convertendo-se em outra. Por exemplo, energia elétrica convertendo-se em energia luminosa e calor. Energia potencial convertendo-se em energia cinética. Tá? Então, a gente observou isso na aula anterior. Tá? De maneira simples, podemos simplificar o conceito de energia como a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Então, a energia está associada à capacidade do corpo de realizar trabalho. Esse slide sintetiza as unidades de medida de energia, tá? Então, nós temos o Joule, utilizado no sistema internacional, temos o BTU, que é a unidade britânica térmica, e suas conversões, né? É a sua equivalência em Joule e caloria. A caloria, nós vamos usar bastante no segundo ano. A caloria alimentar, que é apresentada nos rótulos dos alimentos. Quilowatt-hora, né, que é a unidade de medida utilizada na cobrança da nossa energia elétrica. E eletrovolts. A gente vai usar muito no terceiro ano. Tá? Então, essa tabela sintetiza aí, né, as unidades de medida. Nós vamos trabalhar mais com a unidade de Joule. Bem, quando falamos de conservação da energia, primeiro tópico, né? A energia não pode ser criada ou destruída. Nós vimos na aula anterior que a energia pode apenas ser transferida ou transformada de um objeto para outro, tá? E sempre que ocorre uma transferência de energia, a quantidade de energia total do universo não se altera, é a mesma antes e depois. Porque você tem uma quantidade de energia, essa energia é transformada em outra forma de energia, e parte dessa energia que não é utilizada, ela é dissipada, tá? Ela é dissipada para o universo. Ou seja, o somatório da energia utilizada e da energia dissipada é igual à da energia inicial. Por isso que a quantidade total de energia do universo não se altera, tá? Então, não podemos criar ou destruir energia. Podemos apenas transferi-la ou transformá-la de uma forma para outra. Tá? Na maioria das transformações, parte da energia se transforma em calor, que ao se dissipar caoticamente pela vizinhança, torna-se cada vez menos disponível para a realização de trabalho. Então, observe, um objeto que cai, tá? Ele está preso, tá? Ele está preso, você permite que ele caia. No momento inicial, ele tinha apenas energia potencial. Conforme o tempo vai passando, parte dessa energia potencial vai se convertendo em energia cinética. Na iminência de tocar o solo, tá? Toda a energia potencial é cinética. Ao tocar o solo, essa energia se converte em outras formas de energia, entre elas o calor, que é dissipada para o universo. Bom? Sistema. Bem, na aula passada foi dado ênfase à energia mecânica, né? A energia mecânica, ela é a soma da energia cinética e da energia potencial. Energia mecânica representada por EM, tá? Energia cinética é C e energia potencial é P. Essa não é, pessoal, a única nomenclatura utilizada, tá? Há livros que utilizam E para energia, K para energia cinética, de Kinect, tá? E U para energia potencial. Mas nós vamos ficar com essa nomenclatura mesmo. E maiúsculo, com M subscrito para energia mecânica, E maiúsculo, C minúsculo subscrito para energia cinética e EP para energia potencial.
Vimos que a energia potencial está associada à massa e à posição. Então, por exemplo, nós temos a energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica, a energia potencial elétrica, tá? Então, está associada aí à posição. A energia cinética, ela está associada à velocidade, tá? Está associada à velocidade. Exemplo aí, uma bola parada e uma bola, né, após receber uma força de um chute. Então, só para a gente fazer uma breve revisão dessas energias, que nós vamos utilizá-las, tá, na resolução dos problemas sobre conservação de energia. Então, a energia cinética é a energia contida em qualquer corpo que apresente uma quantidade de movimento não nula. Isto é, desde que o corpo tenha massa, olha aí, massa e velocidade, ele será dotado de uma determinada quantidade de energia cinética, tá? A energia cinética é uma grandeza escalar. A grandeza escalar é aquela que fica bem definida com um módulo e uma unidade, tá? Por exemplo, outro tipo de grandeza escalar. Temperatura, 37,5 graus. Então, um módulo e uma unidade. Dessa forma, também é a energia cinética. Ela precisa de um módulo e de uma unidade. E a gente viu a tabela, né, com as principais unidades, mas nós vamos utilizar preferencialmente o Joule. Em uma questão ou outra que venha outra unidade de medida, você pode consultar a tabela para fazer as equivalências necessárias, tá? Matematicamente, a energia cinética é calculada dessa forma. A energia cinética é o produto da massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, tá? O resultado dividido por 2. Por isso que no slide anterior nós falamos que a energia cinética está associada à massa e à velocidade, tá? Porque a energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Energia potencial, tá? A energia potencial é a forma de energia que pode ser armazenada e depende diretamente da posição em que o corpo se encontra, tá? Em relação a algum campo de força. Então, exemplo de campo de força: campo gravitacional, campo elétrico, campo magnético, são exemplos, né, de campos a quais tem uma força associada. A energia potencial é uma grandeza escalar, cuja unidade, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, é o Joule. Tá? Então, sempre a gente vai estar utilizando aí, né, seguindo aí o Sistema Internacional de Unidades. É uma grandeza escalar, como tinha falado anteriormente, necessita de um módulo e uma unidade. Tá? A energia potencial é a forma de energia potencial gravitacional. Tá? É uma forma de energia relativa à altura de um corpo em relação ao chão. Melhor definido seria em relação ao nível de referência, tá? Porque esse nível de referência não necessariamente necessita ser o chão. Então, na análise dos problemas, quando nós estivermos tratando disso, nós precisamos escolher um nível de referência para a resolução do exercício. Tá? Os exercícios mais simples, o nível de referência já fica no chão. Ela depende da massa do corpo, da aceleração da gravidade no local e da altura. Tá? Então, a energia potencial é mgh. Tá? mgh. Lembrando que a aceleração da gravidade deve ser... a gente tem que tomar cuidado com o valor a ser utilizado. Certo? Dependendo do problema, pode ser 10 metros por segundo ao quadrado ou 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Isso se nós estivermos considerando, tá? Se nós estivermos considerando os problemas aqui na Terra. Tá? Bem,
Figurazinha para ilustrar a ideia de energia potencial gravitacional. Tá? Quanto maior é a nossa altura em relação ao nível de referência, maior é a nossa energia potencial gravitacional. Tá? Temos também um exemplo da energia potencial elástica. Ela surge, pessoal, na deformação de corpos que tendem a voltar ao seu formato original depois de deformados. Tá? Um exemplo, né? Por exemplo, ao comprimir ou ao alongar uma mola. Tá? Então, quando você faz isso, você gera uma energia potencial elástica. Ao atirar com o estilingue, ao puxar o estilingue, você gera uma energia potencial. Quando você solta, tá, aquela energia potencial é transferida para o objeto que entra em movimento, adquirindo energia cinética. O arco e flecha também é um exemplo desse tipo de energia. Se um objeto tem uma constante elástica de 800 newton por metro, um exemplo, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para ser deformado 1 metro, esse objeto requer uma força, né, de 800 newton. Matematicamente, a gente calcula a energia potencial elástica assim, ó. Energia potencial é elástica, tá? É P elástica. É o produto da constante elástica vezes esse xzinho, pessoal, é a deformação do corpo, tá? Em metros, dividido por 2. Parece muito com a energia, com o cálculozinho, né, da energia cinética. Então, Kx2 sobre 2. Como eu disse, a constante elástica, né, nos diz que para se deformar, quanto de força é necessário para deformar um corpo em uma unidade de medida. Nem sempre vem em newtons por metro. Newtons por metro é a unidade usual do Sistema Internacional de Medidas. Tá? Então, prosseguindo. Uma figurazinha para ilustrar a energia potencial elástica. Tá? Bem, o assunto central da aula de hoje, princípio da conservação da energia mecânica. Tá? Em um sistema isolado, constituído por corpos que interagem apenas com forças conservativas. Professor, o que é uma força conservativa? Tá? São forças na qual o trabalho realizado depende da trajetória. Por exemplo, força peso. O trajeto que você utilizar vai dar o mesmo valor para o trabalho. Então, isso são forças conservativas. A energia mecânica total permanece constante. Tá? Então, aqui nós temos a energia cinética inicial, mas a energia potencial inicial é igual ao somatório das energias cinéticas e potenciais finais. Tá? Esse é o princípio da conservação da energia mecânica, que a gente vai treinar bastante. Um exemplo para ilustrar a ideia da conservação da energia mecânica é o pêndulo de Newton. Tá? Então, aqui, essa bolinha aqui possui energia potencial. Quando você solta, tá? Ela vai se chocar com as outras que estão aqui paradinhas, tá? E vai transferir sua energia potencial, convertendo ela em energia cinética. Como você subiu apenas uma bolinha, ela vai deslocar apenas uma bolinha. Então, a energia vai ser transferida e ela vai deslocar essa outra bolinha aqui. E vai ficar nesse movimento pendular, uma a uma. Se você puxar duas, vai ficar... essas duas vão ganhar energia potencial. Quando chegarem nesse nível de referência, vão levantar duas do outro lado. Tá? Esse é o pêndulo de Newton. Tá? É claro que nesse processo, né, da conservação da energia mecânica, há perdas de energia. Tá? Então, por isso que ele não fica para sempre, né, por causa das perdas de energia. Aqui nós temos um exemplo. Então, você tem aqui o skatista, tá? Ele está partindo
desse nível aqui de referência, com a energia potencial. Quando ele começa a cair, aqui nós temos essa energia potencial, parte dela vai se convertendo em energia cinética. Tá? Então, aqui você tem energia de movimento. Se a gente colocar esse como nível de referência, tá? Aqui no ponto mais baixo, nós vamos ter só a energia cinética. Depois, parte dessa, e a velocidade vai ser máxima. Depois, parte dessa energia cinética vai começar a se converter em energia potencial, até ele atingir de novo o mesmo nível de referência inicial. Isso considerando que não houve dissipação de energia. Tá? Então, se ele sai dessa altura, correto é ele voltar e atingir a mesma altura. Para ele chegar em uma altura maior do que ele estava inicialmente, é porque ele ganhou energia durante o processo de alguma forma. Ele converteu aí em energia. Tá bom? Mas, de modo geral, tá? Ele chegar, se ele simplesmente descesse, se ele não aplicar nenhuma força, né? Se ele simplesmente descer em cima do skate, o máximo que ele vai atingir é a energia, o mesmo nível de referência aqui. Mas, se ele começar a patinar, né? Então, ele vai ganhar energia extra durante a descida e vai poder atingir uma altura maior do que a inicial. Vamos fazer alguns exercícios, tá? Para a gente treinar, né? A questão do princípio da conservação da energia mecânica. Então, a figura ao lado, pessoal, é um bate-estacas, tá? Como o próprio nome sugere, ele é responsável pela colocação de estacas, tá? Na maioria das vezes de concreto, que fazem parte da fundação de um prédio. Bem, então, está aqui o bate-estacas, né? Então, ele eleva, né, esse martelo, vamos chamar assim, e permite que ele, através da energia potencial gravitacional, né, desloque e colida com a estaca aqui embaixo. O motor suspende através de um cabo de aço um enorme peso, martelo, que é abandonado de uma altura, por exemplo, de 10 metros. E acaba atingindo a estaca de concreto que se encontra abaixo, como a gente viu na figura. O processo de suspensão e abandono do peso sobre a estaca continua até ela estar na posição desejada. Sobre isso, né, é correto afirmar que o funcionamento do bate-estacas é baseado no princípio de... Então, vamos lá. Analisando aqui as nossas questões. Transformação da energia mecânica do martelo em energia térmica da estaca. Conservação da quantidade de movimento do martelo. Transformação da energia potencial gravitacional em trabalho para empurrar a estaca. Colisões do tipo elástico entre o martelo e a estaca. Transformação da energia elétrica do motor em energia potencial elástica do martelo. Então, qual é a afirmativa correta, né? O item C. Por que, professor? Durante a queda, a energia potencial gravitacional acumulada no martelo é transformada em cinética. Ao tocar a estaca, o martelo aplica sobre ela uma força que, por sua vez, realiza trabalho empurrando a estaca. Então, item correto, item C. Próximo problema. Uma criança abandona um objeto do alto de um apartamento de um prédio residencial. Ao chegar ao solo, a velocidade do objeto era de 72 km por hora. Atentem aí para a unidade de medida, tá? Aqui nós estamos utilizando o quilômetro por hora. Ele diz, admitindo o valor da gravidade como 10 metros por segundo e desprezando as forças da resistência do ar, determine a altura de lançamento do objeto. Tá? Então, observe. Primeiro, nós vamos fazer a transformação de unidade para facilitar os nossos cálculos. Tá? Então,
para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, nós dividimos por 3,6. Então, 72 quilômetros por hora é igual a 20 metros por segundo. O contrário seria multiplicar esses 20 metros por segundo vezes 3,6, a gente encontraria quilômetros por hora, né? Então, quilômetros por hora para metro por segundo divide por 3,6. E metros por segundo para quilômetro por hora multiplica por 3,6. Então, essa 20 metros por segundo é a velocidade com que o objeto toca o solo, na iminência de tocar o solo. Tá? Como ele foi abandonado, solto, a velocidade inicial é nula, zero. Então, nós já temos velocidade inicial e velocidade final. E a aceleração da gravidade. Próximo passo, tá? De acordo com o princípio da conservação da energia mecânica, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Aí nós temos, pessoal, no início do problema, nós só tínhamos energia potencial gravitacional. Por quê, professor? Como o objeto foi abandonado, a velocidade inicial é zero. Tá? Então, só tem energia potencial. E na eminência da queda, na eminência do choque com o solo, a energia potencial também é nula, porque nós estamos no nível de referência. Então, ela também é nula. Então, nós vamos ter que, no início, nós só tínhamos energia potencial gravitacional, certo? E no final, apenas energia cinética. Simplificando aqui, ó, vamos simplificar a massa, certo? Os dois lados da equação. Então, nós temos que a gravidade vezes a altura é igual a velocidade ao quadrado sobre 2. Então, passo o G para lá dividindo, fica V2 sobre 2G. Esses dados todos nós temos. V2 fica 20 ao quadrado e 2G, 2 vezes 10. 20 ao quadrado é 400, tá? 400 por 20 dá 20 metros. Então, o objeto foi abandonado a 20 metros do solo. Tá bom? Próximo problema. Observem que aquele problema também a gente poderia resolver utilizando os conceitos básicos de cinemática. Tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer. Tá? Então, a utilização dos conceitos de conservação da energia facilitam bastante os nossos cálculos. A gente tem que ficar atento somente a que tipo de energia a gente tem no início, no fim, os níveis de referência. Tá? Isso vai facilitar bastante a resolução dos problemas. Próxima. Elemento que valida a conservação da energia mecânica. Um objeto de 4 quilos colide horizontalmente com uma mola relaxada de constante elástica 100 newtons por metro. Ou seja, você vai precisar de uma força de 100 newtons para comprimir essa mola em 1 metro. Isso não quer dizer que necessariamente essa mola tenha mais de 1 metro para permitir essa compressão. Tá? Esse choque a comprime em 1,6 centímetros. Qual é a velocidade em metros por segundo desse objeto antes de se chocar com a mola? Vamos ver. Então, a massa 4 kg, constante 100 newtons por metro, e a deformação da mola de 1,6. Tá? Dizemos que a energia cinética do corpo é integralmente convertida em potencial elástica. Então, no início, o corpo tinha energia cinética e, no final, energia potencial elástica. Dessa forma, devemos fazer o seguinte cálculo. mv2 sobre 2, que é a energia cinética inicial, igual a kx2 sobre 2. Porque, no final, a mola está totalmente comprimida e não há mais, o objeto não tem mais velocidade, tá? E no início a gente só tinha, quando está tudo no mesmo nível de referência, não havia energia potencial.
tá bom? Não havia energia potencial. Então, simplificando, ó, podemos cancelar esse 2 com esse 2. Aí nós temos que V2 é Kx2 sobre M, tá? Esses valores todos nos foram dados no enunciado da questão. K é 100, tá? O X a gente tem que converter para a unidade adequada. Então, era 1,6 centímetros, a vírgula estava aqui, ó, entre 1 e o 6. A gente anda uma casa, vira decímetro, anda mais uma casa, né, metro. Então, 0,016 metros. Ok? Resolvendo essa continha, pessoal, nós encontramos que a velocidade é 0,08 metros por segundo. Ok? 0,8 metros por segundo. Mais um probleminha desse assunto. Um atleta de salto com vara, durante uma corrida, para transpor o obstáculo à sua frente, transforma a sua energia, e aí, tracinho, né, em energia, tracinho, devido ao ganho de altura e, consequentemente, a tracinho de sua velocidade. Então, as lacunas do texto são corretas e, respectivamente, por, tá? Então, nós estamos falando de salto com vara, né? Aí uma figurazinha para ilustrar o que está acontecendo. Então, o atleta de salto com vara, durante sua corrida, para transpor o objeto à sua frente, transforma sua energia cinética, porque ele está em movimento, em energia potencial, tá? Então, aqui ele vai ganhando altura e, consequentemente, ocorre uma diminuição da sua velocidade, tá? No ponto mais alto, a velocidade dele é 0, tá bom? Mais uma questãozinha sobre esse assunto. O carrinho é lançado sobre os trilhos de uma montanha russa no ponto A. Ponto A, nível de referência mais baixo aí, tá? Conforme a figura mostra, as alturas H1, H2 e H3 valem 16,2, H2 3,4 e H3 9,8. Ele diz, para o carrinho atingir o ponto C, desprezando o atrito, o menor valor de V0 deve ser igual. Então, ele quer que velocidade, com qual velocidade esse carrinho tem que passar por A para que ele consiga chegar até C. Né? Essa é a ideia. Bem, primeiro, é claro que para ele atingir o ponto C, primeiro ele vai ter que passar pelo ponto B, que é a altura máxima do sistema. Tá? Então, tratando-se de um sistema conservativo, podemos usar o princípio da conservação da energia mecânica. Né? Quero que vocês prestem atenção a isso. Chegar a C não é o maior problema aqui para o carrinho. Primeiro, ele tem que transpor o ponto B, que é o ponto de maior altura. Tá? Então, a gente vai fazer uma relação, iremos fazer uma relação da energia mecânica no ponto A com o ponto B. Se o nível de referência está em A, podemos ver que no ponto A ele tem apenas energia cinética. Tá? No ponto B, que é o de maior altura, a gente pode considerar que ele vai ter apenas energia potencial. Fazendo isso, nós temos ó, no ponto A, mv2 ao quadrado sobre 2, igual a mgh, que é sendo a altura do ponto B. Podemos simplificar massa com a massa. Esse 2 aqui que está dividindo vem para cá multiplicando. Então, nós temos que vezes 2 igual a 2gh. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, fica V0 igual a raiz de 2gh. 2 vezes 10 é 20, né? 20 vezes 16,2 dá 324. O resultado dessa raiz dá 18 metros por segundo. Ok? Bem, pessoal, bom estudo a todos. Agora é vez de vocês de praticarem um pouco mais, resolvendo exercícios, né, propostos para vocês.
Foi um prazer, até o nosso próximo encontro. Valeu!